Gente querida, nós estamos aí no meio de uma caminhada em que nós queremos conversar sobre esse tema, talvez um pouquinho ácido, um pouquinho complicado, que a gente chamou de a religião das urnas. Hoje o tema é: esse é meu ídolo. Mas na semana passada, quando nós iniciamos a nossa série, nós falamos de algo que é muito importante que nós nos lembremos, até para que a partir dali a gente consiga avançar juntos. E na semana passada o que nós falamos então foi a respeito do lado de Jesus. O lado de Jesus é motivo de muita conversa e às vezes até desentendimentos, porque daí a gente quer Jesus do nosso lado. Nós tínhamos um quadro parecido com esse, onde a pergunta era então: de que lado fica Jesus? A gente quer colocar Jesus talvez num lado, talvez no outro lado, e a gente aprendeu então, ou foi lembrado na semana passada, de que o lado de Jesus, talvez surpreendentemente, é o lado de cima. Jesus olha as nossas situações de cima, tendo a capacidade de julgar todas as iniciativas, os pensamentos de todos os lados, porque Ele não cabe dentro de nenhum dos lados, desses que a gente inventa. Ele olha isso de cima porque Ele é superior a tudo isso. E quando nós tentamos então encaixotar Jesus, nós estamos cometendo um grave erro, porque Ele é muito maior do que tudo isso. Jesus está acima das nossas posições políticas. Ele tem críticas a todas essas posições. E talvez a gente pudesse arriscar dizer que no mundo ocidental, nesse lado do globo, todas as posições têm, de alguma forma, influência da fé em Jesus. Também. É claro que a gente não está falando aqui de extremos. A gente não pensa nos extremos políticos, porque aí você não vai conseguir, de fato, encaixar aí essa reflexão. A gente está aqui falando sério. A gente não está falando de extremos. A nossa conversa aqui é para ser construtiva. A pessoa que crê, ela vê em Jesus o seu Salvador. Então esse lugar de Salvador está ocupado. A gente não consegue colocar mais ninguém ali no lugar de Salvador. Quem crê em Jesus, crê que esse lugar está ocupado. Mas a gente percebe que alguma coisa está errada com a nossa visão de mundo, quando nós procuramos para nós heróis humanos. Então quando a gente quer um herói humano, que não é o Senhor Jesus, isso indica que há alguma coisa de errado na nossa existência, nas nossas procuras. Aqui a gente tem, talvez ficou pequenininho, para ler, mas o dizer dessa pessoa que se oferece então na urna é: resolverei todos os problemas do mundo. Se fosse, se tivesse. Então a gente começa a olhar para alguém como se essa pessoa então fosse capaz de resolver todos os problemas do mundo, e a gente coloca essa pessoa em um ponto que é sobre-humano, que nós poderíamos chamar de ídolo. O ídolo, o dicionário é interessante, o ídolo faz a separação de significado entre o que significa ídolo dentro da religião, dentro do pensamento religioso, e o que significa ídolo dentro do pensamento popular. Mas olhando de novo esses significados, eu cheguei à conclusão de que isso não é diferente, é a mesma coisa. O ídolo
é um objeto de veneração, que representa algo maior que o próprio objeto. Quando a gente fala de religião, os ídolos, eles querem então representar alguma coisa para além dele, a divindade, e talvez quando a gente olha para alguém, pessoa de carne e osso, que também é chamado de ídolo, esse ídolo também representa algo maior do que ele. Não é só uma pessoa. A gente está olhando a pessoa, mas a gente quer que essa pessoa seja algo maior do que o que ela realmente é. Então o ídolo é a mesma coisa nos dois âmbitos. Em todos os casos, o ídolo ganha espaço por revelar em nós a sede que nós temos por significado. Nós temos uma sede por significado. Nós temos uma sede por valer. Eu quero valer alguma coisa no meio desse turbilhão que é a vida. E aí a gente vê também que a gente tem uma sede, ela é a mesma sede, mas ela vai se manifestando de formas diferentes. Uma sede por pertencer. Pertencer a algo que importa. Pertencer a algo que vale a pena. Pertencer a algo que está certo. E nós temos essa sede. Bom, por definição, sede é algo que a gente só tem porque a gente não tem o que ela pede. A sede por significado só existe porque a gente não tem isso claro na nossa vida. A sede por pertencimento a gente só tem porque a gente não tem o pertencimento que tanto deseja. Então, se nós não temos, não adianta cavocar dentro de nós mesmos, que a gente não vai achar. Não é possível encontrar dentro do ser humano essa significação completa, esse pertencimento completo. Não é possível. A gente pode olhar para dentro, a gente pode fazer exercícios de mentalização, a gente pode fazer o que quiser. Enquanto a gente estiver procurando dentro da gente essa sede por pertencimento, por significado, vai continuar ali. E essa lacuna é o pecado. Esse buraco que causa em nós a sede por pertencimento, por significado, é o que a Bíblia vai nos dizer que é o pecado. E nós começamos a procurar preencher essa lacuna sem Deus, nas nossas lutas, nas nossas discussões, nas nossas construções. Construímos coisas para nos sentirmos pertencentes. Formamos grupos para nos sentirmos pertencentes. Apoiamos ideias para nos sentirmos pertencentes. E enquanto isso é feito sem Deus, a gente só manifesta das mais diferentes formas a mesma coisa, o pecado. Inclusive nas nossas idolatrias. Inclusive quando a gente eleva alguém a um nível sobre-humano, querendo que essa pessoa signifique, simbolize mais do que o que ela realmente pode ser. O nosso coração tem um problema. E isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso. Por isso que a gente foi buscar no profeta Jeremias essa fala tão contundente que ele traz no capítulo 17 do livro do Antigo Testamento. O profeta Jeremias escreve, e a gente lê ali no capítulo 17, versículos 5 a 9, o seguinte: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada onde não vive ninguém.
Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A gente tem uma lacuna. A gente busca preencher essa lacuna das mais diferentes formas. Ela se revela pela nossa sede por pertencimento. E a gente quer construir coisas que saciem essa sede de pertencimento. Mas o coração é o mais enganoso. É mais enganoso do que qualquer outra coisa. Por isso, cuidado com o coração. E essa não é uma palavra de cardiologista. A gente está falando agora do centro da nossa vontade. É isso que o profeta Jeremias está chamando a atenção. O problema do ser humano está no centro da sua vontade. É isso que ele quer dizer com coração. Se o problema do ser humano não estivesse no coração, estivesse no cotovelo, ou no ombro, ou no pé. No pé ia ser o mais fácil, né? O problema do ser humano está no pé. Pronto, corta, acabou. Só que o problema do ser humano está no centro da sua vontade, no centro dos seus sonhos, no centro de tudo aquilo que ele deseja, vive. Ali está o problema do ser humano. Então não vai ser fácil a gente sair dessa. Cuidado com o coração. E isso é tão ao contrário do que a gente costuma ouvir e até dizer. Tem uma decisão difícil. Segue o teu coração. Faz o que o teu coração mandar. E vem a Bíblia e diz: não. O coração é o mais enganoso. Se seguir o coração, vai dar no brejo. Não vai dar certo. O ser humano por si só, sozinho, apenas experimenta mais distanciamento de Deus. Essa é a verdade bíblica. O ser humano, nas suas próprias forças, ele só experimenta mais distanciamento de Deus. Dito de outra maneira, ou Deus age em nós, ou nós erramos. Se isso é assim, então a gente precisa dar muita atenção a essa lacuna, a essa sede, a essa fome que nós temos. Mas antes de caminhar para resolver essa situação, eu quero dar pelo menos um exemplo de como a coisa acontece no nosso meio e que é fruto disso, fruto dessa lacuna, fruto dessa busca desenfreada humana por pertencimento, por aceitação e que gera muita dor. Eu falo de uma movimentação mais recente que acontece no meio das redes sociais, que é o chamado rage bait. Essa expressão, ela vale a pena a gente olhar para ela, ainda mais por causa daquilo que nos move, como pessoas que querem crer em Jesus. Porque isso aqui é o suco da onde pode chegar a nossa busca por pertencimento e o que isso pode gerar quando a gente corre atrás
sem Deus. Porque rage bait é a situação tal em que alguém provoca o ódio entre partes diferentes para que isso gere engajamento. Então pensa na rede social. Como é que funciona a rede social? A rede social não é para a gente se divertir. A rede social não é para a gente passar o tempo. A rede social é para vender produtos. Certo? A rede social serve para isso. Então, quanto mais tempo você estiver ali exposto aos produtos, mais o dinheiro rola. E aí o pessoal descobriu que o ser humano busca por pertencimento e vai se agarrar às oportunidades que tem para provar isso, para mostrar que está certo. E aí o pessoal começou com rage bait. Aí o pessoal começou a botar fogo no parquinho e sair correndo. E deixa o pessoal brigar. Então eu tenho um perfil lá, eu coloco um tema que eu sei que vai dar rolo e deixo o pessoal brigar. Entra o primeiro, discorda, entra o outro e vai. O que acontece com o funcionamento da rede social? Deu engajamento. Não importa se é verdade, não importa se ajuda alguém, não importa nada disso. Importa que as pessoas agora estão se engalfinhando ali, comentando, compartilhando. Olha só o que eles disseram. E aí a gente vai, e esse ódio vai aumentando, e a coisa toda vai gerando engajamento. Isso só mostra que tem algo muito errado com o ser humano. Tem gente lucrando com a necessidade doente que a humanidade tem por pertencer. A gente precisa tanto de pertencimento que às vezes a gente até se coloca sujeito a preferir o grupo ao bom senso. A gente precisa tanto de pertencimento que, sem Deus, às vezes a gente prefere se sujeitar ao grupo do que à verdade. E a gente precisa uns dos outros. Existe um pensamento chamado dilema dos porcos-espinhos. E ele foi cunhado por esse filósofo alemão, Schopenhauer, que a gente não vai trazer ele aqui, não vai trazer ideia nenhuma dele, só porque eu não posso trazer aqui a ideia do dilema dos porcos-espinhos sem citá-la, porque isso não fui eu que inventei, né? Então o dilema dos porcos-espinhos é que eles são bichinhos mamíferos, que precisam se esquentar no frio, e quando a gente então se aproxima, a gente se esquenta, mas a gente não tem espinhos como ele, né? Quando os porquinhos espinhos estão ali com frio, eles querem ficar perto. Mas quando eles chegam muito perto, eles se espetam. Então eles se afastam. E aí eles ficam com frio, e aí eles se juntam. E daí eles se espetam, e daí eles se afastam. Esse é o dilema. A gente não tem espinhos físicos, mas a gente tem espinhos emocionais. A gente tem espinhos de relacionamento. A gente tem coisas em nós que por vezes afastam, ou podem afastar. E o interessante desse dilema dos porcos-espinhos é que quando ele é trazido, ele é colocado como algo sem solução. Não tem solução. O ser humano é assim e não tem solução. A gente vai chegar perto, vai se espetar, a gente vai se afastar, vai se sentir isolado, e a gente precisa de pertencimento, a gente vai querer chegar junto de novo, e daí quando chega junto se espeta, e isso não tem solução. No dilema dos porcos-espinhos não é apresentada uma solução para isso. Porque dentro da existência humana não tem solução para isso. A solução para os dilemas do ser humano precisa vir de fora do ser humano. A solução para o ser humano, para esse coração que é o mais enganoso de todas as coisas, precisa vir de fora do ser humano. E é exatamente aí que entra
Jesus. Ele é o Filho de Deus que vem de fora do nosso sistema de coisas e é adicionado naquilo que nós vivemos, passa o que passa, morre a nossa morte, nosso lugar, para onde nos leva essa nossa necessidade e nos oferece salvação. Esse é o lugar que já está ocupado, o lugar de Salvador. E Jesus, quando vem fazer isso, ele vem fazendo algo muito grande, muito importante. Ele oferece a salvação para aquilo que de mais grave o ser humano carrega dentro de si. Mas lembram que o coração humano é o mais enganoso? Que a pergunta que o profeta Jeremias coloca é: quem vai compreender esse coração? Lembram? A questão é profunda, a questão é séria. Por isso, quando a gente olha para a cruz de Jesus, quando a gente olha para o evento da salvação, a gente precisa se dar conta de uma coisa muito importante: que Jesus não morreu na cruz para que nós nos comportássemos melhor. Às vezes parece que é isso. Às vezes parece que a igreja está preocupada com isso. É importante nós nos darmos bem, fazermos o correto? Claro que é. Só que Jesus não morreu na cruz para que nós fôssemos domesticados. A coisa é muito maior do que isso, é muito mais profundo do que isso. Jesus morreu na cruz para que o nosso coração fosse trocado. É nesse nível de seriedade. O coração que veio de fábrica é enganoso. Ele tem uma doença incurável. A gente acabou de ler isso na Bíblia. O coração que Cristo oferece é coração de transformação. O que Cristo oferece é essa transformação para que a gente consiga caminhar na direção da outra pessoa. É para que a gente consiga caminhar na direção do outro sem ídolos. Para que a gente consiga caminhar um na direção do outro se ouvindo, conversando francamente. Para que a gente possa ir aprendendo e ensinando. Pensando, cuidando. No meio disso tudo que a gente vê nas redes, nas discussões, nos grupos, nos posicionamentos políticos, no meio disso tudo, uma questão precisa ser colocada. E sempre de novo nós podemos voltar para ver como vai a nossa vida, o nosso coração. E a questão é a seguinte: se somos capazes de defender um político com mais paixão do que falamos de Cristo, algo está fora do lugar. Que Deus nos abençoe e nos capacite a jogar fora todos os ídolos, a colocar Jesus sobre tudo o que nós pensamos, e que quando a gente tiver então essas posições diferentes, a gente possa dar ouvidos àquele que quer trocar o nosso coração, ouvir, aprender, conversar, escutar, crescer juntos, para honrar o nome de Jesus também, através daquilo tudo que nós fazemos. Amém.